Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, esteja sempre convosco. Estimados irmãos e irmãs, celebramos a festa do Pentecostes, o nascimento da Igreja, o aniversário, portanto, do nascimento da Igreja. Nós acreditamos que na origem do que nós somos enquanto comunidade dos discípulos de Jesus está a força, a ação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não atuou apenas no passado, continua, nós acreditamos, a guiar a Igreja. A Igreja, no entanto, não é uma sociedade perfeita, nós somos pecadores e é por isso que no início de cada celebração nós fazemos um exame de consciência. Façamo-lo agora para dignamente celebrar os sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e os santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos.
Deus do Universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar da sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha do Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande, como são grandes, Senhor, as vossas obras. A terra está cheia das vossas criaturas. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Se respirais o alento, morrem e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida e renovais a
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim, como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo. E a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, queridos irmãos e irmãs, a Igreja celebra neste domingo uma das principais festas do calendário litúrgico. Se no Natal somos convidados a focar o nosso olhar no mistério da encarnação, Deus que nasce da Virgem Maria, que é deitado numa manjedoura, num estábulo às portas de Belém, e se na Páscoa somos desafiados a contemplar o mistério da nossa redenção, através da oferta total e definitiva de Jesus na cruz, hoje, no Pentecostes, a comunidade crente é convidada a reler os acontecimentos que determinaram o início e o crescimento do grupo dos discípulos de Jesus. As leituras proclamadas iluminam-nos neste processo de compreensão do mistério do Espírito Santo, mistério que, como sabemos, tantas vezes é revelado aos pequeninos, aos ignorantes e escondido aos grandes, aos sábios e inteligentes. A primeira leitura situa a descida do Espírito Santo na festa do Pentecostes, também conhecida por Festa das Semanas. De origem agrícola, os judeus piedosos afluíam a Jerusalém para celebrar a entrega da lei a Moisés no Sinai. O autor dos Atos dos Apóstolos associa a este ambiente festivo a manifestação extraordinária do Espírito Santo sobre a comunidade reunida. As imagens de forte rajada de vento e também de línguas de fogo estão presentes no Antigo Testamento para descrever a intervenção do Espírito de Deus na história dos homens. Na manhã do Pentecostes, o efeito da terceira pessoa da Santíssima Trindade é motivo de grande espanto. Algo de novo, de inaudito, estava a acontecer. Tudo o que os discípulos diziam tornou-se claramente perceptível aos membros dos diferentes povos que nessa ocasião se encontravam na Cidade Santa. A mensagem tem um alcance universal, pois é acolhida pelos diversos embaixadores que, como podemos imaginar, terão testemunhado o extraordinário evento
a quando da chegada aos seus países de origem. Ontem, como hoje, levada pela forte rajada de vento pelo Espírito Santo, a Boa Nova chega a lugares improváveis. Introduz-se no coração daqueles que a acolhem, torna-se regra de vida para homens e mulheres de todos os tempos. Toda a espécie de barreiras, sejam elas linguísticas, culturais, políticas, sociais, são derrubadas pela força invencível do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, o que é divino não pode ser detido pelo humano. O que é infinito não pode ser aprisionado pela determinação pobre, limitada, finita de um homem. É por isso que mesmo nos lugares mais insólitos, em terras áridas, em países em que é proibido falar de Deus, em falar e proclamar a Boa Nova, mesmo nesses lugares de perseguição aos filhos de Deus, vemos crescer, para surpresa, por vezes com maior coerência e consistência, a vida em Cristo, os frutos do Espírito Santo, como a caridade, a alegria, a paz, a mansidão, a bondade, entre outros frutos. Pensemos bem, interroguemo-nos. No meio em que vivemos há sinais da presença do Espírito Santo? Agimos motivados por Ele? Deixamos-nos levar pela forte rajada de vento que vem do alto e através dela lançamos as sementes de Deus à terra? Ou, pelo contrário, estamos à mercê das tempestades deste mundo, permanecemos fechados em lugares onde aparentemente o sopro de Deus não chega? No meio em que vivemos, existem barreiras à ação do Espírito Santo? Qual é o nosso papel neste processo de divulgação da mensagem de Deus? E podemos também perguntar-nos: estamos ao serviço, colocamos os nossos dons ao serviço do bem comum, como diz São Paulo na segunda leitura de hoje? Irmãos e irmãs, a Igreja nasce do acontecimento do Pentecostes. Ela não é só o corpo de Cristo, mas é também templo do Espírito Santo. É no Espírito que individual e coletivamente reconhecemos e professamos a fé em Jesus como nosso Deus e nosso Senhor. É nele, no Espírito, e só nele pode ser congregado o que está disperso. Nele e só nele é possível reconciliar os homens com o projeto de Deus. Nele e só através dele temos a possibilidade de retomar uma história onde a paz não é um sonho, mas um bem suscetível de ser alcançado por todos sem exceção. O mundo em que vivemos, no entanto, continua bastante dividido. A paz encontra-se ameaçada. Persiste em tantas partes um ambiente de guerra fria, de tal modo que podemos concluir que o Espírito Santo não é o motor de ação de muitos homens. Na verdade, o Espírito Santo não é uma referência inspiradora no mundo da política, sempre que, por exemplo, são fomentadas estratégias de raiz racista ou xenófobo. O Espírito Santo é amordaçado sempre que a violência é promovida, seja no ambiente familiar, doméstico, seja no eclesial. O Espírito Santo é esquecido todas as vezes em que optamos pela vingança em vez do perdão, ou quando multiplicamos esforços para sermos os únicos beneficiários sem ter em conta a justiça. O Espírito Santo, o seu sopro, é asfixiado quando cedemos à tentação do consumismo.
quando desperdiçamos os recursos deste planeta, esquecendo-nos que esta casa não é só nossa, mas também das gerações que ainda estão por nascer. Ferimos o Espírito Santo quando atentamos contra a vida, desde a sua concepção até o seu termo. Não agimos inspirados pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, quando fechamos os olhos e viramos as costas aos irmãos em sofrimento. Irmãos, uma forte rajada de vento empurra a barca da Igreja até bom porto. Nós acreditamos que somos a barca, não é uma barca perfeita, mas é uma barca que é empurrada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo exerce uma atração, segundo São Tomás de Aquino, nosso padroeiro, no retorno das criaturas a Deus. Estamos a caminho de Deus. Com São Tomás de Aquino, invoquemos a divina presença do Espírito Santo para que todos os dias possamos aproximar-nos cada vez mais de Deus Pai. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter a vossa glória, o bem das pessoas e a minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em comunhão com toda a Igreja, professemos no Espírito Santo a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, irmãos e irmãs, imploremos a Deus nosso Pai que envie o Espírito Santo sobre a Igreja para confirmar a sua renovação pascal. Digamos, cheios de alegria: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Santa Igreja de Deus, para que, cheia dos dons do Espírito Santo, seja reunida e confirmada na unidade. Oremos. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo, seu presbitério e diáconos, para que Deus lhes conceda em abundância o espírito de sabedoria e de santidade. Oremos.
Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos responsáveis políticos dos povos, para que promovam a ajuda entre as nações e a justa distribuição dos bens em toda a terra. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que são vítimas da fraqueza humana, para que o Espírito do Senhor os ilumine. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por nós, neófitos, batizados na vigília pascal, para que experimentemos a verdadeira alegria ao sentirmos a presença do Senhor na Eucaristia. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo povo de Deus aqui reunido e pelos fiéis da nossa Diocese, para que o Espírito nos faça crescer na caridade. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Esta semana celebramos o aniversário do dia D, o desembarque das tropas aliadas no norte da Europa, e o processo de paz aos poucos foi estabelecido. Rezemos pela paz no mundo. Rezemos para que os homens se abram à ação do Espírito Santo e para que não voltem a pegar em armas. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e omnipotente, que na manhã do Pentecostes enviastes o Espírito Santo sobre os apóstolos, tornai-nos como eles testemunhas do Evangelho, para proclamarmos com alegria as vossas maravilhas. Por Cristo nosso Senhor.
Orar, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer a vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramaste o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo do Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Só no Espírito Santo podemos dizer que Jesus é o Senhor. Então, motivados por essa força que vem do alto, ousamos dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não só digo que entreis em minha morada, mas dizei a vossa palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos,
nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Deus, fonte de toda a luz, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o seu Espírito santificador, vos alegre com as suas bênçãos e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. O Espírito Santo que congregou os povos na confissão de uma só fé, vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança, até que possais ver a Deus face a face. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos desejo um bom domingo e de em paz. O Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus.